Quando nós falamos em doutrina espírita, nós não estamos tratando de um assunto que é uma grande novidade para o mundo. Nós estamos sim falando sobre um conjunto de ensinamentos que veio aprofundar tudo aquilo que já havia sido dito por Jesus quando ele aqui esteve junto a nós, encarnado nesse planeta de provas e expiações no qual todos nós vivemos. E ao estudarmos, ao termos o contato mais aprofundado com os ensinamentos que essa doutrina nos traz, fica muito mais fácil para todos nós conhecermos exatamente aquilo que Jesus queria nos mostrar. A essência moral, a essência daqueles ensinamentos que por tantos e tantos séculos ficaram adormecidos nos nossos corações e nas nossas mentes. Mas que agora, nesse momento de transição que o planeta passa, para que possa chegar a um plano de regeneração, todos nós possamos despertar e daí assim caminhar para que possamos continuar nesse nível planetário, caso não queiramos ser aqueles que estarão no futuro, sendo personagens de um livro, Os Exilados da Terra, como hoje nós lemos tão frequentemente Os Exilados de Capela. Quem sabe, né? Um dia, se nós não acompanharmos essa evolução, quem sabe estaremos sendo personagens de um tal livro chamado Os Exilados da Terra. Mas é sempre uma oportunidade única para que a gente possa agradecer a Deus, a Jesus e ao patrono espiritual aqui dessa casa, que através de vocês nos dão essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, mais uma vez, nessa hora em que vamos passar juntos, para que nós possamos conversar a respeito desses temas tão relevantes que a doutrina oferece para todos nós. Agora, nós fizemos essa escolha de estarmos aqui nessa noite, e quando nós fizemos essa escolha, nós poderíamos estar fazendo uma série de outras coisas, até mesmo estarmos em nossas casas, com os nossos familiares, mas nós decidimos que era hora de estarmos aqui. Para que essa nossa escolha seja produtiva, para que nós possamos fazer dessa escolha a melhor dessa noite, é importante que todos nós possamos apreender o máximo das mensagens que são trazidas nesse tema, para que nós possamos, como disse o nosso dirigente, aplicá-las do lado de fora dessa casa, no convívio com os nossos irmãos de jornada. E agora nós sabemos que esses irmãos são tanto os encarnados como os desencarnados. E aí nós chegamos exatamente ao tema que foi proposto para que nós estudássemos nessa noite. A nossa conversa vai girar em torno do seguinte tema: obsessão e evangelho. E para começarmos a entender um pouquinho do que esse tema nos propõe, pelo menos o entendimento que nós tivemos ao trazer esse material para cá, a primeira preocupação nossa foi tentar de alguma forma falar sobre algo que, como foi dito na abertura aqui da nossa conversa, não seria uma grande novidade exclusivamente trazida pela doutrina espírita. Porque se nós dizemos que a doutrina espírita seria a terceira revelação, se nós ensinamos que a primeira revelação veio através de Moisés nos 10 mandamentos, se nós ensinamos que a segunda revelação veio através da própria encarnação do Cristo e todos os seus ensinamentos teóricos e práticos que foram deixados para todos nós, e se nós dizemos que nós, espíritas, temos conhecimento de algo chamado terceira revelação, intitulado doutrina espírita, essa terceira revelação tem que estar absolutamente em linha com tudo aquilo que foi trazido tanto na primeira quanto na segunda revelação. Caso contrário, seria uma contradição das revelações anteriores, não seria exatamente uma continuidade. Tal qual a segunda revelação de Jesus, que dava continuidade aos 10 mandamentos trazidos anteriormente por Moisés, a doutrina espírita só faz aprofundar tudo aquilo que nós já conhecíamos, mas não tínhamos maturidade intelectual para que nós pudéssemos perceber o quão importante tudo isso seria na nossa vida, na nossa essência enquanto espíritos imortais. Porém, agora, já no século 21 da era moderna, é muito mais possível para todos nós compreendermos tudo aquilo que o nosso mestre nos dizia e que passava muitas vezes desapercebido pelos nossos cérebros, pelos nossos corações. E agora, quando olhamos o tema obsessão e evangelho, nós começamos a perceber que talvez isso seja algo para nós muito mais familiar do que pareça somente para aqueles que estudam a doutrina espírita. E essa foi a nossa primeira preocupação. Buscar se essa questão chamada obsessão é uma coisa que apenas somente a doutrina espírita fala, ou se ela é também tratada
nos próprios evangelhos, no próprio Novo Testamento. Aí eu não falo no Evangelho segundo o Espiritismo, mas falo no Novo Testamento. Nos 4 evangelistas, principalmente, né, se nós observarmos Lucas, João, Marcos e Mateus, será que em algum momento eles trataram a questão da obsessão? Será que em algum momento eles relataram passagens de Jesus nas quais Jesus se deparava ou ensinava algo sobre a questão da obsessão? E aí, antes até mesmo de nós fazermos essa pesquisa, foi interessante observar que, quando nós falamos sobre obsessão, nós estamos falando de uma coisa, tecnicamente falando na língua portuguesa, um substantivo comum, que para nós era apenas um substantivo que poderia até em alguns momentos ser usado como um adjetivo através da palavra obcecado. Porque o que é uma obsessão? Nós sabemos que uma obsessão, e aí eu não estou falando de questão espiritual, nós estamos falando principalmente de questões cotidianas. Se nós falamos que nós temos uma obsessão por alguma coisa, nós falamos que nós temos, na verdade, uma ideia fixa. Nós temos uma ideia única a respeito de alguma coisa, nós queremos aquela coisa a todo custo. E aí, passando ao uso do adjetivo, nós já ouvimos várias vezes pessoas nos dizendo: eu estou obcecado por aquela vaga naquela empresa. Eu estou obcecado por comprar o meu automóvel novo. Estou obcecado por aquele carro. Eu estou obcecado até mesmo por uma pessoa. Nós ouvimos muito essa frase com a palavra obcecado, com a palavra obsessão sendo utilizada muitas vezes num sentido figurado, num sentido hiperbólico, digamos assim, exagerado, mas muitas vezes nós temos essa frase representando exatamente um desejo talvez tão íntimo que nem a própria pessoa o saiba. E normalmente essa questão da obsessão é direcionada por nós para as coisas materiais. A obsessão pelo dinheiro, a obsessão pelo poder, todos nós já ouvimos esse tipo de comentário em algum momento das nossas vidas. E quando nós falamos em obsessão agora, conhecedores de doutrina espírita, nós temos a oportunidade de observar que a palavra obsessão deu origem a um verbo. Deu origem ao verbo obsidiar. Então, era um verbo que até a doutrina espírita ser publicada, era inexistente. Assim como várias outras palavras. O próprio Allan Kardec, nas 2 primeiras introduções, ou melhor, nos 2 primeiros pontos da introdução de O Livro dos Espíritos, se preocupa fundamentalmente em ajeitar essa questão dos termos que seriam usados para essa nova doutrina. Então, na introdução número 1 de O Livro dos Espíritos, ele fala justamente sobre a justificativa de se criar a palavra espírita quando já havia a palavra espiritualista, espiritualismo, e ele explicava da necessidade de se diferenciar, não de segregar, não de discriminar, mas diferenciar conhecimentos que por si só não são equivalentes. Para a doutrina espírita, havia toda uma adição de conhecimentos que as doutrinas espiritualistas muitas vezes não aceitavam. Da mesma forma, na introdução número 2, Kardec se preocupa com a palavra alma. E aí, de uma forma mais didática, ele se põe a explicar que, para fins de estudo de doutrina espírita, a palavra alma seria utilizada para designar espíritos enquanto encarnados, ao passo que aos demais, sem o revestimento físico, seria dado o tratamento de espíritos. Estou falando isso justamente para voltarmos à questão da palavra obsessão. Porque antes de conhecermos doutrina espírita, a obsessão tinha esses significados que nós falamos anteriormente aqui. Era a ideia fixa, era uma ambição exacerbada por alguma coisa normalmente material. Fomos introduzidos então ao conhecimento do verbo obsidiar, que tem variações. Em alguns livros nós vamos ver a palavra obsedar. E aí, como é que a gente pensa nessa situação? Como é que eu vou obsidiar alguma coisa? Eu vou obsidiar, no caso da doutrina espírita, nos é explicado que a obsessão se dá de pessoa para pessoa, e aí nos diversos tipos, né? Pode ser de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado, e finalmente de desencarnado para encarnado, que é talvez a que nos chame mais atenção, é talvez aquela com a qual a gente tem um contato mais frequente na literatura e até mesmo no nosso dia a dia, ou
aquela que talvez nós percebamos melhor sem nos darmos conta de que os outros exemplos talvez possam estar muito próximos a nós. Então nós fomos introduzidos a esse verbo, o verbo obsidiar. Voltando àquela ideia primeira da palavra obsessão significar ideia fixa, o verbo obsidiar automaticamente significaria ter uma ideia fixa em relação a alguém. E quando nós partimos aprofundadamente no estudo do que é esse mecanismo chamado obsessão na doutrina espírita, nós não temos outra conclusão que não essa. A de entender que obsessão no campo espiritual significa uma ideia fixa de um espírito para com outro espírito. E aí, volto a dizer, não importa se um dos dois está encarnado ou os dois não estão ou estão. E nós pensamos, bom, mas como é que isso se dá na prática? Nós aprendemos que nós temos 3 principais tipos de obsessão, que é, mais uma vez, uma classificação didática que Kardec nos ofereceu. Então, ele dizia que nós temos os casos de obsessão simples, que são aqueles em que as pessoas têm alguma coisa contra alguém e acabam ficando muito próximas àquela pessoa energeticamente ou fisicamente, tá? E tentando de alguma forma influenciar nas atitudes ou tolher o livre-arbítrio daquela pessoa. Nós temos o segundo tipo, que foi mostrado por Allan Kardec como sendo a obsessão chamada fascinação, que é quando adjetivos são utilizados em excesso para testar o orgulho daquela pessoa que está sendo, aspas, vítima desse processo, fecha aspas. Então, temos também o terceiro caso que nos foi oferecido por Kardec, que é o caso da possessão, que é uma palavra que até hoje nós nem fazemos tanta questão de utilizar, porque nós sabemos que não existe exatamente a posse de um corpo por um espírito sem que haja a presença do dono verdadeiro, né, temporariamente daquele corpo, nesse próprio processo. Então, quando aprendemos esses 3 tipos na doutrina espírita, nós aprendemos a diferenciar o que é exatamente o que nos tipos de relação exageradas e desequilibradas que existem entre os seres humanos. Porém, aí volta aquela discussão anterior, mas será que isso é um conhecimento exclusivo da doutrina espírita? Será que é uma grande novidade? Será que é o furo de reportagem do plano espiritual que foi apresentado por Allan Kardec, dizendo-se ele porta-voz de uma pleiade de espíritos que vinha para nos ensinar? Ou será que isso já vinha sendo ensinado há muitos e muitos séculos e nós talvez nunca tivéssemos parado para prestar a devida atenção? Ou talvez até os próprios dogmas que imperavam nas crenças religiosas antigas nos fizessem desviar a atenção dessas questões? Tudo isso é um raciocínio que se faz necessário, porque caso não seja assim, caso a questão da obsessão seja algo exclusivamente trazido pela doutrina espírita, nós teremos todo o direito de ter dúvidas mais fortes ainda a respeito da veracidade desse fato. Nós, talvez não, mas um cético que esteja querendo conhecer um pouquinho melhor essa doutrina, poderá dizer, mas vocês espíritas falam sobre essa questão de obsessão, onde está isso nos ensinamentos de Jesus? Onde está isso nos textos evangélicos antigos? Será que isso é uma coisa que só vocês conhecem? Por que então esse privilégio? Tudo isso é um direito que o questionador tem de colocar essas dúvidas para que ele possa construir a sua fé de uma forma muito mais racional. Pois uma das características do questionador é justamente essa: buscar algo que lhe faça sentido, pois caso contrário será mais uma crença baseada em dogmas e mais uma crença que não lhe atrairá qualquer tipo de curiosidade por não ter uma fundamentação que seja sólida, que lhe faça realmente compreender mecanismos que estão por trás desses processos de relação desequilibrada. Então, voltando aqui diretamente à nossa questão, onde será que está o ensinamento da obsessão? Nos textos evangélicos. E aí a gente foi tentar fazer uma pequena pesquisa
para que nós pudéssemos tentar tirar alguns exemplos onde esses ensinamentos aparecem. Porque se nós encontrarmos esses ensinamentos sobre obsessão, ainda que não tenham esse vocábulo como sendo aquilo que designa, melhor dizendo, esse processo, nós vamos ver lá o mesmo mecanismo. Então, se isso nós encontrarmos nos ensinamentos de Jesus, já dá um ganho de qualidade muito maior até do que a própria doutrina já daria pela sua veracidade e solidez. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 33 a 35, a gente separou para vocês um trechinho aqui, que dizia o seguinte: havia na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo e gritou em alta voz: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, tendo-o lançado por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal algum. Olha, confesso que quando a gente lê um pouquinho essas instruções dos textos evangélicos, né, Jesus lidando com esses casos, eu confesso que para, por exemplo, pessoas, né, como é o nosso caso, que tem a oportunidade de trabalhar como na parte de esclarecimento mediúnico, né, dá até uma certa vergonha, né? Porque a gente fica lá tentando horas e horas convencer o espírito, minutos e minutos, horas e horas é o que parece para nós, né? A gente fica minutos e minutos falando com os espíritos: olha, meu amigo, não faz isso e tal, não sei o quê. Jesus simplesmente chegava e dizia: cala-te e sai dele. Pronto, resolvido o problema. E aí a gente fica olhando assim, um dia a gente vai chegar lá, né? Mas falta pouco, alguns milhares de anos e a gente consegue chegar lá. Mas esse trecho que foi separado aqui de Lucas, capítulo 4, eu volto até a dar a referência, porque eu sei que vocês vão chegar em casa hoje, vocês não vão querer saber de futebol, Big Brother, filme, nada disso, vocês vão querer ler a Bíblia, né? Então, eu sei que vocês vão querer saber exatamente onde está esse trecho. Então, repito para vocês, é no Evangelho de Lucas, anotem aí, capítulo 4, versículos 33 a 35, caso vocês não tenham papel e caneta aí agora, depois você entra no blog lá do Fabiano, que tá lá esse estudo gravado, vocês vão ter a referência lá, né? Então, o que acontece? Quando ele dizia quando Lucas contava essa experiência que aconteceu com Jesus, da qual ele foi testemunha, nós víamos aqui claramente o processo que se dá atualmente quando nós estudamos a questão da obsessão. As palavras são um pouco diferentes. Quando ele diz aqui sobre a questão de havia naquele homem um demônio imundo, é óbvio que as palavras daquela época não eram as mesmas dos dias atuais. A linguagem daquela época não era a linguagem rica que nós temos atualmente, apesar dos espíritos dizerem que a nossa linguagem ainda é muito pobre para expressar aquilo que eles gostariam de nos passar. Mas, se nós compararmos a nossa linguagem, a complexidade de vocabulário, gramáticas e estruturas que nós temos atualmente, com aquela que era presente no aramaico, até mesmo no hebraico, nós vamos ver que hoje a nossa língua nos dá, não estou falando da língua portuguesa especificamente, estou falando, as línguas em geral nos dão, os códigos linguísticos nos dão muito mais alternativas e possibilidades descritivas do que no passado nós tínhamos. Então, nessas traduções anteriores da Bíblia, nós tínhamos as palavras traduzidas dessa forma pura e direta como eram escritos os textos originais. Nesse caso, nós temos aqui, havia nele um demônio, o espírito de um demônio imundo. A própria palavra demônio já é uma questão para ser estudada à parte, porque... E a gente vai vendo que a gente está falando muito de palavra, significado de palavra, etc e tal, mas isso é extremamente importante, pelo menos ao nosso ver, para que nós possamos compreender o processo pelo qual nós chegamos a esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz atualmente. Então, a palavra demônio já é uma palavra que vem lá do grego daimon, que nem de longe significava alguma coisa ligada estritamente ao mal. A palavra daimon, por si só, designava pura e simplesmente espírito. Mas como o espírito era algo totalmente desconhecido da grande maioria dos homens, aquilo, como todo o desconhecido, como tudo que é novo, gerava medo, gerava pânico, gerava uma vontade de se afastar.
É muito fácil a gente comprovar isso. Basta que nós peguemos aqui alguns... Aqui eu acho que vai ser difícil encontrar isso. Eu acho que a gente não vai conseguir, não. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulinho ali na rua, depois fazer essa experiência, e a gente vai fazer o seguinte, vai dizer para a pessoa, olha, eu vou te levar agora numa sessão de materialização espiritual. Você vai ter a oportunidade de ver um espírito desencarnado, né? Ou para o povo lá fora, mortinho da Silva, vivinho. Você vai ter a oportunidade até de ficar nesse espírito, né? É claro que aqui todos nós teríamos muita tranquilidade se aparecesse um na nossa casa, por exemplo. Nós todos lidaríamos muito bem com essa questão, não teríamos problemas, porque conhecemos a doutrina espírita a fundo, né? Mas talvez as pessoas que não têm esse conhecimento, não sei porque que tem alguns aí rindo, mas tudo bem. Mas o pessoal que não tem o menor conhecimento de doutrina espírita, imagina o que seria a visão de um espírito desencarnado materializado diante de si. Isso é aquela coisa que as pessoas dizem, não, eu jamais quero ver isso. Mas jamais, nem passa pela minha cabeça querer ver uma coisa dessa. Então, a gente vê que no século 21 da era moderna, com todo o conhecimento que nós temos à nossa disposição, muitas vezes nós vamos nos negar a nos expormos a determinadas situações por medo do desconhecido. Por medo de alguma coisa que há séculos e séculos vem sendo tratada por nós mesmos com assombração, enfim, uma série de outros, uma penada, fantasma, adjetivos lindos que nós damos para os nossos companheiros desencarnados. Mas um dia a gente vai estar desencarnado também, a gente não vai gostar muito de ser chamado assim. Porém, vamos em frente. E aí, quando essas palavras demônio e mundo são utilizadas, é lógico que a gente tem que entender que eram vocábulos apropriados à forma de se comunicar da época. Então o demônio era algo que realmente causava muito medo, era associado ao mal, por isso, não por ele existir por si só, não por ele ser uma criação independente, antagônica a Deus e com os mesmos poderes de Deus para fazer o mal, da mesma forma que Deus poderia fazer o bem. Não, mas por ser uma entidade ou algo que causava pânico pelo desconhecimento, o demônio, o daimon do grego, foi associado à questão do mal. E aí ficou até a nossa época aí da modernidade com essa ideia, né? Com esse significado de algo demoníaco, de algo satânico e etc. Mas se dizia aqui que Jesus chegou próximo àquele homem e identificou a presença do espírito de um demônio imundo. E ao dar o comando, no momento em que Jesus dá o comando para que o espírito saísse dali, o espírito se retira sem fazer mal algum. É interessante essa observação no final, sem fazer mal algum, porque nós temos informações através da literatura espírita que nos trazem o conhecimento de que muitas vezes, quando o caso de obsessão é realmente muito forte, e aí nós estaríamos falando mais precisamente do terceiro caso mencionado anteriormente, o caso das possessões, nesses momentos a separação imediata, a separação brusca entre obsessor e obsidiado pode causar danos graves àquele que era, aspas, vítima, fecha aspas, do processo até então, podendo provocar até mesmo o desencarne desse companheiro. E a observação aqui da Bíblia nos remete a isso, a observação do texto de Lucas, sem que lhe fizesse mal algum, nos remete a esse conhecimento de que muitas vezes a separação entre obsessor e obsidiado pode sim causar algum mal. Ou seja, o que nós conhecemos em doutrina espírita nada mais é do que algo que Lucas já falava nos seus textos, pelo menos 1.900 anos antes ou melhor, 1.800 anos antes da doutrina espírita ser publicada. Curioso a gente então observar como essas ideias, esses conhecimentos, esses mecanismos já estão muito presentes ou estão presentes há muito mais tempo do que nós imaginávamos dentro do conhecimento religioso, mas eles nunca foram muito aprofundados, né? Sempre foi a preferência se tratar esses conhecimentos sobre a interação entre o plano físico e o plano espiritual de uma forma que fosse qualificado como atitude demoníaca, como algo que deveria ser digno de exorcismo e algo assim. Nós hoje entendemos um pouquinho melhor como esse processo funciona.
Então, quando esses textos bíblicos nos trazem essas informações, isso nos dá uma credibilidade muito maior para que nós enveredemos mais a fundo ainda pelo estudo do que a doutrina espírita nos traz. Pois, como nós conversávamos no início do nosso diálogo, a doutrina espírita vem aprofundar conhecimentos, vem detalhar informações que já estavam presentes para nós há muitos e muitos séculos. E isso para nós é fundamental, porque quando nós compreendemos um pouco melhor a doutrina espírita, nós começamos a pensar, bom, quem de nós está, ou pode dizer que está completamente isento, de qualquer forma isento de um processo obsessivo? Teríamos então que começar a entender o que causa esse processo obsessivo. E nós entendemos, através do que foi dito há alguns minutos, que é uma ideia fixa de alguém contra alguém. Agora, por que eu teria uma ideia fixa contra alguém assim do nada, do absolutamente nada? Eu olho aqui nessa nossa audiência da noite de hoje, será que eu vou pensar assim, eu vou escolher um aqui, eu vou aterrorizar, eu vou até o final, vou atazanar a paciência desse sujeito? Não faz muito sentido, até é possível que isso aconteça, mas é raro. É extremamente raro que nós tenhamos uma situação que aconteça absolutamente gratuitamente. Normalmente, esses processos se dão através do desequilíbrio de uma relação devido a fatos que possam ter ocorrido em tempos pretéritos. Tempos pretéritos pode ser em outras encarnações, tempos pretéritos podem ser esta encarnação, quando um dos envolvidos nessa briga, digamos assim, passa ao plano espiritual e começa a perseguir o próximo. Então isso é a ideia que constrói a obsessão, a ideia que constrói a ideia fixa. Muitas vezes nós temos essa exemplificação em forma de miniatura no nosso dia a dia. Quem de nós aqui já não passou por uma situação... Eu costumo usar muito, assim, um dos grandes exercícios que a Terra nos dá em relação à nossa evolução espiritual é trânsito, né? Alguns já estão numa situação um pouquinho melhor, outros ali, mas no trânsito a gente vê exatamente quem é o espírito que conduz o automóvel, né? Porque qual de nós ainda não passou por aquela situação de que nós estamos lá seguindo a fila, bonitinho, para entrar numa rua, de repente quando a gente vai entrar, ou no supermercado, ou na rua, ou em algum lugar, a gente vai entrar, vem alguém lá por fora que passou todo mundo e entra na nossa frente. Nessa hora, se nós pudéssemos ver a nossa aura... Bom, deixa essa conversa para lá. E aí a gente olha para essa situação e a gente vê que a gente muitas vezes, quando não é no estacionamento, quando é na própria rua mesmo, o trânsito continua fluindo, nós de toda forma queremos ultrapassar o nosso companheiro, queremos colocar o carro e dar uma fechada nele também, ou então queremos falar alguma coisa bem bonita do lado dele, tipo abrir o vidro, botar a nossa cara para fora do carro e dizer, vai com Deus meu irmão, algo assim, nesse nível de evolução. Então, quando nós temos esses sentimentos, nós observamos que muitas vezes nós somente nos tranquilizamos, a energia começa a voltar ao normal depois que nós damos o troco. Se nós muitas vezes não conseguimos dar o troco, aquilo fica, você vai para casa de mau humor, e quando nos foi ensinado, nos é ensinado até hoje, dentro das casas espíritas e em todas as religiões que falam seriamente no nome do Cristo, que nós deveríamos dar a outra face nesses casos, né? E a outra face não significa, entra mais uma vez aqui, não é isso, é tema para outro estudo, mas a gente vai conversar sobre isso em outro momento. Porém, quando nós temos esse sentimento, é a miniatura do processo de obsessão. Eu só me tranquilizo, eu só fico mais aliviado depois que eu dou o troco daquela fechada que eu levei. Então, isso faz com que nós tenhamos, ainda que momentaneamente, um processo de ideia fixa. Eu estou, naquele momento, obcecado, não obsidiado, mas obcecado, por dar o troco àquele irmão e dizer para ele quem você pensa que você é. Evidentemente que eu estou com aquela vibração ainda desequilibrada. O processo de obsessão que nós estudamos em doutrina espírita é o macro disso que nós estamos conversando. Situações nas quais as pessoas se sentem absolutamente ofendidas
e não descansam até que elas possam dar o troco ou ver a outra pessoa que causou aquilo em estado de, supostamente causou aquilo, né, em estado de total humilhação perante a nós mesmos. E assim, nós vamos observando que o processo vai se construindo até que possa vir a durar vários e vários séculos. Várias e várias encarnações são perdidas, literalmente, por causa dessas brigas. E provavelmente esse nosso companheiro aqui que Lucas narra, né, o companheiro que estava sendo, aspas de novo, vítima, fecha aspas, da obsessão, era um companheiro que tinha provavelmente feito alguma coisa de desagradável para aquele espírito desencarnado que se encontrava ali atazanando a paciência dele. Mas Jesus, vendo aquele processo e talvez identificando que já era a hora de se colocar termo àquela expiação do companheiro encarnado, simplesmente ordena que o espírito se desligue dele e que ele pudesse então ser tratado, se melhorar daquela situação. Então nós vemos exatamente o livro de Lucas narrando o que nós conhecemos em doutrina espírita, que para quem trabalha, para quem já ouviu falar, para quem já leu sobre reuniões mediúnicas, vai entender que é um processo muito similar quando o espírito se encontra já no desejo de abandonar aquela vingança, no desejo de abandonar aquele processo de influenciação negativa que ele exerce sobre o companheiro que segundo ele acredita, o fez muito mal em algum momento. E assim, esse é o primeiro trechinho que nós separamos para conversar hoje aqui. Bom, o tempo já está, assim, já faltam só 20 minutos, ninguém marcou nada até as 11 não, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vai dar. O segundo ponto que nós separamos aqui está no Evangelho de Marcos. A gente procurou trazer de livros diferentes para não parecer também que só um evangelista que fala sobre isso, então não sei não. Se só um evangelista fala sobre isso, esse cara podia estar doido, ele podia ter as alucinações dele, podia ter mastigado uma erva daquela lá do deserto, então não sei, é melhor a gente trazer de vários livros, né? Então nessa segunda passagem aqui a gente trouxe Marcos no capítulo 5, os versículos, anotem aí, Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 13. Eu vou começar aqui com os versículos 1 a 6, que dizem o seguinte: chegaram então ao outro lado do mar, à terra dos Gerasenos. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, mais uma vez a palavra imundo sendo utilizado aqui, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo. Cadeias eram correntes, tá? Então nem com corrente conseguia se manter esse homem que estava sendo vítima desse processo obsessivo preso, amarrado. E aí ele explica por quê. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou-o. E aí continua dos versículos 7 a 13, dizendo o seguinte: e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito não os enviasse para fora da região. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: manda-nos para aquelas porcas, para que entremos neles. E isso lhes foi permitido por Jesus. Então, dentro dessa narrativa aqui, nós vemos alguns fenômenos interessantes. Nós, através do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, tanto pelas obras fundamentais, as obras básicas, quanto pelas obras periféricas, nós vemos muitas vezes espíritos que se denominam animais. Nós temos terminologias
clássicas aí na doutrina espírita para isso, né? Que são zoantropia, licantropia mais especificamente em formato de lobo, né? E zoantropia em formatos animais genéricos, quando os espíritos narram estarem se vendo nessas condições, com essas imagens. E aí a gente vai para um processo mais longo de análise, entendendo que tudo isso deriva das sugestões mentais que eles próprios se dão através de processos profundos de depressão, através de processos profundos até mesmo de dominação por outros espíritos ainda menos adiantados do que eles próprios. E faz-se o comando mental para que a gente sabe que o perispírito, né, é uma informação que a doutrina nos dá, o perispírito é resultado das nossas vibrações mentais. Nós conseguimos muitas vezes interferir na forma de plasmar o nosso perispírito, e quando somos sugestionados que temos a aparência física ou perispirítica de um animal, e a nossa própria consciência, repleta de culpas e repleta de sofrimento, aceita essa sugestão, muitas vezes no plano espiritual nós refletimos o formato animal dentro de nosso perispírito. E nesse momento aqui nós vemos o mesmo fenômeno sendo narrado por Marcos, quando aqueles espíritos, aquela legião que ainda não estava pronta a aceitar Jesus, mas já de uma certa forma se colocava à disposição do Mestre, pede a ele encarecidamente que pudesse entrar na manada de porcos que ali perto pastava. Jesus dá então essa permissão, e a cena que se vê, algum médium vidente narrando aquilo, viu a cena de vários e vários espíritos adentrando corpos dos porcos que ali estavam. E aí não significa em momento algum que os espíritos retrogradaram, que os espíritos voltaram a ser animais, como é defendido por algumas crenças, algumas teorias, o fator chamado metempsicose, que é essa retrogradação do espírito ao estado de animal. Não. O espírito apenas se imagina naquela forma devido ao grau de culpa que carrega em si mesmo. Mas com o próprio tratamento oferecido, né, no plano espiritual, com a sequência das encarnações que lhe são proporcionadas, o seu próprio perispírito vai sendo reformatado, e aquelas experiências vão sendo tratadas, substituídas por experiências positivas que fazem com que seja retomado o aspecto, o formato perispirítico humano. Então a gente vê que já é um caso de obsessão muito mais forte. Esse aqui já seria até o caso de obsessão de possessão mesmo, porque o homem já não tinha mais, o homem, o encarnado, já não tinha mais o seu livre-arbítrio, ele já não tinha mais domínio total sobre as suas próprias ações, ele já vivia no meio dos sepulcros do cemitério, né, que é um local que nós podemos imaginar que seja favorável àqueles espíritos que se sentem em situações ainda de muita inferioridade. E esse homem simplesmente corria para lá e para cá como alguém enlouquecido, e mesmo atirando impropérios contra o próprio Jesus que ali se encontrava caminhando. Nós vemos que o livre-arbítrio desse homem foi praticamente todo suprido por esses irmãos espirituais, dessa legião de espíritos ignorantes, no melhor sentido da palavra, dos conhecimentos morais, dos ensinamentos evangélicos que o Mestre Jesus vinha trazer a todas aquelas pessoas. Então, o próximo caso que nós separamos é agora no livro de Mateus. E aí Mateus fala sobre essa questão no capítulo 9, anotem aí de novo, capítulo 9, versículos 32 e 33, parece médico, né? 33. E aí vocês já sabem aí que vocês vão ter bastante coisa para ler hoje, então esse é curtinho, são 2 versículos só, versículos 32 e 33, capítulo 9 de Mateus, e eles dizem o seguinte: enquanto esses se retiravam, eis que lhe trouxeram um homem mudo e endemoninhado. E expulso o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Ou seja, Jesus tinha essa capacidade moral, principalmente, né? É uma coisa que ele nos dizia, que todos nós faríamos coisas iguais e até muito superiores a que ele fazia, e ele nos alertava, dizendo a seguinte frase: vós sois deuses.
E quando ele nos alertava sobre isso, muitas vezes nós lemos atualmente essas frases e dizemos assim, mas não, quando? Como é que eu vou fazer um negócio desse, chegar e sair expulsando o espírito imundo das pessoas? Que é isso? Não sei o quê. Mas Jesus dizia que nós temos essa capacidade. Se nós não conseguimos fazer isso, é simplesmente pelo nosso baixo grau de progresso moral. A nossa evolução moral nos dá simplesmente a credencial de chegarmos diante de um espírito e falarmos para ele, sai daí, espírito imundo, e o espírito começar a rir de nós perguntando, por quê? Quem é você para me mandar? Né? É como certa vez foi contado em um caso também nos evangelhos, dizendo, Paulo eu conheço, a Jesus eu conheço, mas e você quem é? Né? Ou seja, qual é a bagagem moral, qual é o grau de elevação, a autoridade que nós temos para poder falar com essa certeza, com essa firmeza, com esses irmãos que ainda se dedicam a atrapalhar, a minar a paciência, a resistência e a própria encarnação de outros companheiros. Né? Nós vamos desenvolver isso, nós vamos fazer isso que Jesus fazia, quando nós chegarmos a um grau de evolução que nos permita isso. Muitas vezes, nós até já conseguimos fazer isso com alguns, eu não estou falando só de desencarnados, não. Muitas vezes, até com encarnados mesmo, nós falamos, né, sem sermos grosseiros, mas nós falamos e a pessoa já pensa 10 vezes antes de fazer alguma coisa. Porque já respeita, já sabe que realmente poderá ter problemas com aquilo. Não estou falando de problemas relativos a retaliações, mas nós, para algumas coisas, nós já temos uma certeza tal dentro de nós, que quando nós falamos, aquilo soa como uma verdadeira orientação segura para a pessoa que está nos ouvindo. Mas, na grande maioria dos casos, nós ainda somos absolutamente parecidos em relação ao nível espiritual desses irmãos que têm essa prática de ainda obsidiar pessoas. Basta que nós observemos exemplos como o que foi trazido aqui há alguns minutos, quando falamos das nossas reações no trânsito, por exemplo. Então, temos ainda, mesmo que seja o mini, nós temos ainda o micro do que é esse macro chamado processo de obsessão dentro de nós mesmos. E enquanto nós não conseguirmos tratar isso dentro de nós, resolver essas questões dentro de nós, nós talvez tenhamos muita dificuldade em conseguir atingir esse ponto que Jesus nos disse que um dia nós atingiríamos. E fechando aqui essa parte dos evangelistas, nós vamos falar sobre João, capítulo 13, versículo 2, que dizia o seguinte: enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, blá, 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 blá. Ou seja, aqui no Evangelho de João, que foi o último evangelho escrito, né? Muitas vezes a gente tem, os estudiosos, os historiadores têm muitos questionamentos a respeito do Evangelho de João, porque ele foi escrito praticamente 100 anos depois do desencarne de Jesus. E então ele foi o último a ser trazido para nós e a gente não tem exatamente a noção. Muitos relatos que estão no Evangelho de João não estão nos outros. Praticamente Judas aparece no Evangelho de João muito mais, se não somente no Evangelho de João, do que nos outros evangelhos, né? Então, nós temos aí essas discussões, porém o próprio João, o que importa para nós nem é isso não, o que importa para nós é que o próprio João já levanta indiretamente, ou eu diria diretamente aqui, a possibilidade de que Judas tenha agido no ato da entrega de Jesus, influenciado também por alguém no plano espiritual. Também, lógico, a gente não vai dizer, quer dizer então que a culpa não foi de Judas, foi do espírito lá que influenciou Judas. Nós sabemos que os processos de obsessão precisam, para que possam se consolidar, da aquiescência do encarnado. O encarnado precisa ter dentro de si alguma brecha para que aquele processo de obsessão se instale. É como se a gente dissesse, por exemplo, eu vou dar um exemplo, não entendam como crítica, por favor, mas eu preciso dar um exemplo. No meu caso, eu não tenho qualquer afinidade com o tabaco, eu não tenho qualquer tipo de gosto por fumo. Nessa encarnação, nunca tive qualquer curiosidade de experimentar, de saber o que era e tal. Então, pode chegar o espírito que for, a legião que for do meu lado, e me intuir a fumar, me induzir a fumar, que isso, 99% de chance de não acontecer, de não irá acontecer. Justamente pelo fato que aparentemente não há dentro de mim
qualquer afinidade com a substância tabaco que me faça ceder à influenciação de um espírito. Mas se eu sou um cara invejoso, se eu sou um cara irritadiço, por exemplo, e alguém me sugere uma ideia de inveja, uma ideia de irritação, provavelmente eu vou embarcar naquela ideia. Ou seja, claro que alguém está me sugerindo, mas se eu não dou guarida àquela ideia, o processo de obsessão como um todo não se instala. E a gente vai ver, inclusive, essa orientação dada daqui a pouquinho para a forma de profilaxia, para a forma de tratamento do que é o processo de obsessão. Porque até agora nós estamos descrevendo o que é o processo, mas e as soluções? Até agora estamos falando do problema. Mas onde está a solução disso tudo? Antes da solução, eu queria passar para Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 5 a 7. E dizia o seguinte: e descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que operava. Pois saíam de muitos possessos os espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Aqui nessa parte de Atos dos Apóstolos eu comecei a ficar interessado numa outra questão. Nossa, então esse processo de obsessão é tão forte assim que ele pode até fazer com que pessoas venham a ser curadas de paralisias, de situações em que são cadeirantes, de cegueira, de surdez, de uma série de coisas. Até na era moderna, nós temos algumas correntes religiosas que trabalham com essa situação, né, que trabalham com essa ideia de que muitas vezes nós vamos frequentar uma determinada sessão de cura, alguma coisa, e nós vamos ter a oportunidade de sair daquela sessão curados completamente. Não quero entrar em detalhes se isso é possível, se não é possível, até porque tudo no universo é possível, e há até uma certa lógica nisso se nós acreditamos que Deus é o que realmente coordena esse processo e que o próprio Jesus muitas vezes operou curas em pessoas que tinham deficiências físicas graves. Então, certamente, isso é possível. Mas o processo de obsessão entrando nessa questão é que me chamou a atenção, porque nas curas de Jesus, normalmente a cura era do próprio indivíduo. Não tenho pelo menos lembrança, se alguém puder me ajudar, mas eu não tenho pelo menos lembrança de um momento em que Jesus, expulsa um espírito de alguém e esse alguém fica curado de determinada enfermidade física. Normalmente as curas de Jesus eram muito mais morais do que físicas. Jesus tinha essa característica tanto de dizer para as pessoas o seguinte: olha, vá e não voltes a pecar, né? E quando a gente lê essa parte dos Atos dos Apóstolos, né, eles dizem no finalzinho aqui do trecho que eu separei, no versículo 7, pois saíam de muitos possessos os espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos ficaram curados. Muito bem. Bom, dito isso, eu queria fechar com o que a doutrina espírita nos traz em relação a esse tema, que vai falar um pouquinho sobre essas duas questões que a gente levantou no final. Na pergunta número 479 de O Livro dos Espíritos, Kardec teve essa curiosidade e disse o seguinte, falando sobre essa questão da obsessão, falando sobre essa questão da relação entre os planos, do desequilíbrio entre relações envolvendo espíritos encarnados ou não, ele queria saber o seguinte: a prece é meio eficiente para a cura da obsessão? E aí a solução, né? Porque a gente falou o tempo todo do problema e agora nada melhor do que nós dizermos que há solução e que a solução passa diretamente por nós para os processos obsessivos. E a resposta do plano espiritual é incisiva. Ela diz o seguinte: a prece é em tudo um poderoso auxílio. Mas crede, aqui essa parte é fundamental, pergunta 479, Livro dos Espíritos, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Transferência de responsabilidade para terceiros em relação ao processo de evolução, de obsessão, acaba a partir da resposta que os espíritos nos deram.
Se nós achamos de alguma forma que nós somos vítimas de processos obsessivos, não somos vítimas, muitas vezes somos cúmplices. Porque trazemos em nós as características que permitem que os espíritos nos venham a assolar. E a colocação que o Livro dos Espíritos nos faz, que os espíritos nos deram é: trabalhemos em nós aquelas falhas morais que dão guarida a que esse processo se instale em nós. Pois se nós assim fizermos, nós vamos fechar as portas, nós vamos fechar as tomadas que fazem com que espíritos não tão interessados assim no nosso progresso se liguem a nós. Eles só se ligam a nós por afinidade. E só encontram em nós a oportunidade de nos atazanar, de nos obsidiar, se nós ainda temos dentro de nós aquele sentimento que faz com que o processo obsessivo seja ou um momento de expiação do que nós causamos no passado, ou um momento de aprendizado para que nós não causemos mais no futuro, ou no próprio presente. Então, orientação fundamental que nos é dada: prece, sim, com certeza. Mas mais do que orar, a recomendação é para que nós venhamos a obrar. E obrar significa trabalhar. Obrar significa fazer essa reforma moral, que é a grande proposta da doutrina espírita para todos nós, pois isso nos elevará acima dos processos evolutivos. Quantos são os exemplos em casas espíritas e em outras correntes religiosas das pessoas que chegam absolutamente afetadas nas casas por esses tipos de processo e tão logo obtêm uma pequena melhora, desaparecem. E Jesus dizia que vão abrir espaço para mais 10, né? Vai ser retirado um e outros 7 irão se juntar a eles, né? Ou seja, o trabalho é constante. O trabalho, isso não, a gente não está dizendo, vocês têm que ficar na casa espírita toda semana, semana toda. Não é essa a ideia, não. É que nós façamos o trabalho moral, seja lá onde for. Seja na igreja evangélica, seja no templo budista, na igreja católica, no centro espírita, na nossa casa, mas principalmente na nossa casa interior, que nós façamos realmente esse processo de reforma íntima que nos dará a possibilidade de estarmos um pouco mais distantes da influência dos espíritos que ainda querem o nosso mal. E oremos também por eles, porque é muito necessário. Na pergunta seguinte, 480, o que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionadas no Evangelho? Que foram essas, algumas, né? A gente separou aqui 4 casos, 5, né? Porque teve o Atos dos Apóstolos, 5 casos ditos na Bíblia, para que nós pudéssemos estudar um pouquinho. Então, há muitos outros, mas a gente preferiu separar só esses 5, porque vocês não vão me deixar ficar até as 11 aqui, né? Então, tudo bem. Então, a pergunta é, o que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? E aqui uma coisa interessante que explica um pouco aquela questão dos paralíticos que voltaram a andar, dos coxos, etc., né? Depende da interpretação que se lhe dê. Aí voltamos ao começo da nossa conversa com o significado das palavras, né? E aí, a continuação: se chamas demônio ao mau espírito que subjugue o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Ou seja, expulsar um demônio de nós não necessariamente significa fazer um processo mágico de exorcismo ou algo assim. Muitas vezes expulsar o demônio significa, olha, estou fechando a porta da minha casa para essas situações que estão dentro de mim e que estão em desvio da doutrina do Cristo, para que eu assim não tenha mais que me submeter à sua influência. Isso é fechar a porta, completando com o fato: agora vou orar para que você também encontre o caminho que eu encontrei de reforma e melhoria de mim mesmo. E se precisar de ajuda, estamos aí. Né? Então, ou seja, esse processo faz com que haja a expulsão do demônio. Não é nada agressivo, violento, como nós aprendemos a visualizar esse fato. Né? Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsastes o demônio. E aí vem aquela questão da palavra. Quantas vezes nós estamos doentes e dizemos: esse demônio dessa doença que não me larga, né? Então, se nós curamos a doença, nós expulsamos o demônio. Então é muito provável que aquela passagem última de Atos dos Apóstolos estivesse se referindo à cura das doenças, não necessariamente a um processo de obsessão.
E aí o Livro dos Espíritos toca nessa questão, os Espíritos tocam nessa questão, muito provavelmente se referindo a esse processo de cura dos Atos dos Apóstolos, que aí desmistifica um pouco a questão das deficiências físicas muitas vezes serem causadas por processos obsessivos, né? A obsessão nossa para conosco, tudo bem, agora normalmente não é assim, normalmente essa é uma questão de significado da palavra, da interpretação que se dá à questão. Bom, basicamente, era o que a gente tinha que conversar com vocês hoje sobre essa questão da obsessão e o Evangelho, né, que a gente possa estudar cada vez mais a fundo essa questão, para que nós possamos aí, já vamos chegando a essa época de Natal, né, da presença do nosso Mestre Jesus mais próximo do nosso planeta, isso vai, de alguma forma, sensibilizando os nossos corações, e que já que a gente habituou a entender que no começo de um novo ano calendário nós podemos mudar a nossa vida, nós podemos fazer isso diariamente, né? Mas já que está chegando um ano novo aí, a gente vai começar a fazer curso de inglês, natação, ginástica e tudo mais, a gente vai dieta, né? A gente vai começar a fazer também a nossa reforma íntima, talvez, então, ou continuá-la de uma forma mais intensa, que a gente possa aproveitar esses ensinamentos para que nós entendamos o real objetivo de nós nos melhorarmos, de esse objetivo ser não só uma pregação vã das casas religiosas, mas não também um dogma puro e simples de um tal Jesus Cristo que ninguém sabe muito bem se existiu ou não, mas sim uma verdadeira instrução segura para que os nossos passos sejam cada vez mais firmes, para que nós nos isentemos dos sofrimentos que hoje nos acometem, porque nós não sabemos ainda compreendê-los como lição. Que o Mestre Jesus nos ajude nesse projeto, que o Mestre nos abençoe nessa nossa caminhada, nessa nossa perseverança de querermos mudar a nós mesmos antes de querer mudar o mundo lá fora, para que assim a gente possa multiplicar essas vibrações de amor que casas queridas como essa derramam sobre nós quando nós estivermos do lado de fora dessa casa. Deixo um abraço carinhoso a todos vocês, esperando vê-los novamente no próximo ano. Um abraço enorme a todos dessa casa pela qual tenho um carinho muito especial, e que todos nós possamos sair daqui com energias revigoradas doadas pelo nosso Mestre Jesus. Fiquem com Deus. Obrigado a todos.